Foi aprovada em segunda e última votação a contribuição do agronegócio, que será cobrada de setores da soja, cana-de-açúcar e mineração. O projeto de lei agora segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Veja na reportagem. Os dois projetos foram aprovados em segunda e última votação pelo mesmo placar de 22 votos favoráveis e 14 contrários e seguem para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Um deles cria uma contribuição com alíquota de até 1,65%, que será cobrada de setores do agronegócio, como soja, cana-de-açúcar e mineração. O outro institui o Fundo Estadual de Infraestrutura, que irá direcionar a aplicação dos recursos arrecadados com a taxação, que teve uma tramitação tumultuada na Assembleia Legislativa. Manifestantes contrários aos projetos ocuparam as galerias em grande número. E quando as matérias iriam ser votadas em segunda votação, aconteceu o inesperado. Um grupo invadiu o plenário da casa. Além da invasão, vidros do parapeito das galerias foram quebrados. A confusão levou o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, a encerrar a sessão por falta de segurança para a continuidade dos trabalhos. Diante do ocorrido, a sessão de ontem, em que os projetos foram aprovados definitivamente, foi aberta apenas para os deputados, assessores e para a imprensa. O presidente da Assembleia determinou que a invasão seja investigada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Já determinamos essa investigação, inclusive chamamos e fizemos uma reunião hoje de manhã com a Polícia Civil do Estado de Goiás, que se colocou à disposição e, lógico, a Polícia Legislativa colaborará e nós temos também todas as filmagens e, obviamente, que a nossa obrigação é desvendar tudo isso e fazer as investigações necessárias. O deputado Hélio de Souza foi um dos 14 deputados que votaram contra a criação da contribuição. Segundo ele, apesar da taxação ser cobrada sobre as cadeias produtivas, o custo de produtos agropecuários vai acabar no bolso do consumidor final. Eu não tenho dúvida. Inclusive, a nossa manifestação desde o começo é que tudo aquilo que se aumenta na produção, ela chega no consumidor final. E aí fala assim, não, mas o leite não vai contribuir. O leite não vai, mas para produzir o leite, para nós que somos da roça, nós sabemos que ele depende do milho e depende da soja. Se eles encarecem, vão encarecer, vai repercutir no leite. E assim todas as outras, os outros produtos que de uma maneira ou outra fazem parte da cesta básica, de uma maneira direta não, mas de uma maneira indireta vão aumentar de preço. A contribuição do agronegócio foi instituída porque, segundo o governo do estado, desde que o ICMS sobre telecomunicações, energia elétrica e combustíveis deixou de ser cobrado, que o estado experimenta uma elevada perda de arrecadação. E foi para compensar parte desse desequilíbrio nas contas públicas que a taxação do agro foi criada. Segundo o líder do governo na Assembleia, o Tesouro Estadual deve deixar de arrecadar um valor expressivo no ano que vem, o que, segundo ele, precisa ser compensado com a contribuição. Nós perdemos arrecadação em virtude da redução do ICMS, dos combustíveis, da comunicação e da energia. Para o orçamento de 2023, aproximadamente 4 bilhões, que impacta de maneira significativa, entre elas no que tange às obras, à infraestrutura, inclusive podendo acarretar paralisação de algumas já iniciadas. Pois é, e dando continuidade a esse assunto, o repórter Almir Costa fala agora com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Almir, é com você. Olá, pois é, os próximos passos da tramitação desses projetos é a seguinte: agora o governador vai sancioná-los, o que deve ocorrer já na semana que vem. E depois vem a edição dos decretos que vão disciplinar como essa cobrança vai ser feita das cadeias produtivas do agronegócio. E sobre o assunto a gente vai falar agora aqui com o governador Ronaldo Caiado no Jornal do Meio-Dia. Governador, primeiro falemos da necessidade dessa contribuição. Tem a ver com essa queda brusca na arrecadação por conta dessa desoneração do ICMS? Lógico que tem, as pessoas sabem disso, tá certo? Realmente usaram ali argumentos que são totalmente inconsistentes, não são verdadeiros, tá certo? Você sabe que desde julho a arrecadação do estado de Goiás caiu em torno de 450 milhões de reais por mês. Isto é
a queda da arrecadação em combustível, energia e comunicação. Então isso não é uma hipótese, isso não é, olha, quem sabe vai acontecer, não. Os dados estão aí, são dados oficiais da Secretaria de Economia. Então ninguém brinca com números, certo? As pessoas precisam ter responsabilidade quando falam na tribuna da Assembleia Legislativa para saber exatamente a perda de arrecadação do Estado de Goiás. Olha, uma lei orçamentária com a previsão de uma receita de 43 bilhões de reais, ela foi totalmente refeita para 37 bilhões de reais. Isso significa mais do que nós temos que passar para a saúde em relação ao piso de 12%. Então veja o volume e o significado dessa perda. Então nós vamos ter o ano de 2023, aí, tá certo? Quase 6 bilhões de reais, tá certo? De perda de arrecadação. Isso pode ser comprovado, atestado. Então as pessoas precisam ter responsabilidade. Eu não posso retirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, dos programas sociais, para poder dar continuidade aos projetos de infraestrutura. Ora, o que nós estamos fazendo é uma coisa só, essa verba não vai para o Tesouro do Estado. Ela vai para um fundo, tá certo? Dentro da Secretaria de Infraestrutura, com o objetivo direto de poder não só dar continuidade a essas obras, como também ser prestado contas mensalmente daquilo que foi gasto. Governador, como é que vai ser a cobrança em cada cadeia? Haverá uma discussão com essas cadeias produtivas? Essa alíquota ela vai ser maleável, vai variar de cadeia para cadeia, de segmento para segmento? E quando esses decretos devem ser editados? Sim, lógico que ela vai ser variável. Por exemplo, nós temos uma taxa em Goiás do Fundepec, certo? Que já é cobrado do produtor. Cobra de ovo, cobra de frango, cobra de suíno, cobra de leitão, cobra de leite, tá certo? Cobra da pecuária, cobra de tudo. E, no entanto, nós não vimos nenhuma mobilização nesse sentido. E ela está aí há 20 anos e nós não sabemos onde é que está o dinheiro, nem onde está aplicado. Se você acessar lá no Fundepec, saber, eu gostaria de saber quanto é que está depositado aqui dos produtores rurais. Você não tem, você não sabe. Tá certo? Então você me pergunta, olha, como é que vai ser cobrado isso? Lógico, nós temos um Instituto Mauro Borges, que faz o levantamento de custo de produção, de resultados. As planilhas também das entidades estarão ali sendo comparadas, tá certo? Então isso tudo vai ser muito bem calibrado para que a gente possa dizer que o máximo seria 1,65%, o máximo. Agora, até o zero, você tem como ir escalonando de acordo com a situação ou a crise de cada setor. Governador, ainda serão necessárias outras medidas para equilibrar as contas públicas, ou outras medidas, inclusive, para poder se aumentar um pouco mais a arrecadação, ou essa será necessária para o governo ir tocando a máquina até que resolva esse problema federal também da recomposição do ICMS? Bom, o que acontece é que nós tínhamos um compromisso que o governo federal iria repor para nós 95% das perdas, que os estados assumiriam 5%. Olha, isso não está acontecendo. Então, diante desse fato, se vai acontecer, nós temos que nos preparar para o estado não parar. É isso que é estado, é planejamento, é poder fazer com que cada um possa contribuir. Não é? Os aposentados não contribuíram, os servidores públicos não contribuíram, também não houve retirada de incentivos para os empresários industriais. Então, o único fundo que está sendo estornado ao mesmo segmento que está financiando é o do setor rural. Porque a cada rodovia que você implanta e asfalta, você imagina bem o valor daquela propriedade. Onde ali era toleiro e não se trafegava. Ao mesmo tempo, no custo de produção, o que é importante? Também o caminhão ficar atolado ou o caminhão poder transitar no asfalto? Então, qual é que isso tudo realmente não reflete muito mais do que um máximo de ser 1,65%? E é importante que seja dito, mais uma vez,
Não é para leite, não é para frango, não é para suíno, não é para arroz, não é para feijão, não é para mandioca, não é para pequeno agricultor, não é para médio agricultor. São apenas as grandes produções de cana-de-açúcar, de soja, de milho, final de pecuária e mineração. São exatamente essas grandes tradings que não dão nenhum emprego em Goiás, fazem a compra do produtor, tá certo? Coloca aqui os caminhões, arrebentam nossas estradas e não deixa um centavo de imposto para trás, pela Lei Candir. São 100% isentos. Esta aqui é a contribuição que está sendo dada e está sendo revertida para o setor. Não está sendo aplicado em outra necessidade do governo. Não está pagando conta de salário, não está pagando conta da saúde nem da educação. Agora, esse é o fato que nós estamos. Agora, vamos gradualmente saber realmente, diante desse novo governo, qual será a proposta deles para que os estados e municípios, porque não são só os estados, e os municípios que têm 25% dessa perda, que como é que nós vamos sobreviver. Governador, por falar em novo governo, o senhor já tem definido um novo governo, um novo secretariado? Como é que estão essas negociações com os partidos? E o senhor acredita que até início do mês que vem já haja esse anúncio ou não? Não, eu vejo, eu tenho um governo que é um governo que está, graças a Deus, funcionando, tendo reconhecimento da população com resultados eficientes. Você viu agora mesmo, eu estava aqui prestando conta e recebendo também os resultados dos COTEC, que são os colégios tecnológicos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, e os dados que são realmente substantivos para mostrar o quanto, quando o dinheiro é corretamente aplicado, os resultados que isso tem. Agora, isso aí, ela vem em decorrência, tá certo?, de um processo de conversação. Você tem uma ideia? Desde o dia da eleição de 2018, tá certo? Eu até uma viagem em 2018, tá certo? Então, nunca saí de Goiás. 24 horas aqui dentro. Então, realmente, eu quero agora, a partir de pacificando as condições, tá certo, de sobrevivência do Estado e de continuidade das obras, nós vamos conversar a parte política, a reforma administrativa que deverá ser encaminhada, a lei das OS que deverá ser modificada, ações que nós temos também em relação à COP27, algumas ações que nós vamos ter que tomar também no estado de Goiás para que toda a produção nacional de Goiás não seja ali, sofra nenhuma retaliação dentro desse último congresso que existiu do meio ambiente, a regionalização da saúde, fazer a regionalização da saúde em termos de áreas que ela vai contemplar, regiões que vai contemplar. Enfim, os desafios continuam, mas esse processo de quais são as pessoas que vão ocupar secretarias ou futuras secretarias a serem criadas, isso vai depender exatamente também do currículo de cada um. Eu não abro mão da posição do conhecimento das pessoas em cada uma das áreas. Muito obrigado, governador, pela entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Almir, pela entrevista. Obrigado à participação do governador Ronaldo Caiado.